Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Dicas e Reflexões. E aproveito para convidar a todos para estar conosco aqui presente. E a presença de todos os nobres amigos enriquece este momento, tornando-o único. É através das reflexões que podemos alcançar a compreensão dos múltiplos propósitos da vida. Sejam todos bem-vindos. A Web TV Espaço Jorge Guedes está no ar, aqui na nossa telinha, com você aí conosco. E eu agradeço a oportunidade da vida e pela magnitude que os diversos propósitos que me estruturam a alma como um ser em constante evolução. Nesta jornada, tenho um objetivo maior: entender e aceitar os múltiplos fatores quais estou envolvida direta e indiretamente como instrumento para lapidar a minha ética, dignidade e amor próprio. Se não estabelecer regras e ser perseverante, não estarei capacitada para eliminar as dores que me rondam e perderei a capacidade de implantar a satisfação de ser necessária à vasta comunidade universal que espera ansiosamente pelos meus movimentos. Por isso, cada passo que dou, em algum lugar, alguém pode superar obstáculos, auxiliando a outros também a superar o que julgam impossível. Alguns indivíduos, principalmente quem tem uma natureza pessoal um tanto rude, acreditam que sempre estão corretos. Estes não se preocupam com as dores que provocam nos outros, e mesmo quando conseguem enxergar os sulcos das cicatrizes causadas nos seres que dizem amar, ainda assim julgam-se vítimas. Inexplicavelmente, estes indivíduos têm uma grande capacidade de fortalecerem e expandirem a deficiente ideia de que agiram ou foram vítimas das circunstâncias. Justificar que errar é humano desde o início dos tempos, que se tornou cultura cultuada pelos irresponsáveis e maldosos. E assim, no meio de uma sociedade sem estrutura, uns vão passando para os outros. Lamentavelmente, sob a influência desta cultura fria e insensata, o homem, a cada dia, perde o controle da soberania e da soberana capacidade de se aliançar com os possíveis e construtores atos conscientes. Os atos conscientes e rejeitados pelos deficientes na ética não sabem e pouco se interessam em saber o que a consciência lúcida em nada nos desvaloriza, a personalidade em constante construção. Ao contrário do que possam pensar, sempre que agimos com o respaldo da consciência, estamos alastrando e fortalecendo os nossos alicerces éticos e construindo uma identidade sólida e transparente. A nossa personalidade, querendo ou não, sempre será
codependente da nossa identidade. Devemos refletir e entender que se não possuímos uma identidade firmada na dignidade, estaremos incluídos no rol dos despersonalizados e assim, gradativamente, perdemos a soberania sobre os nossos pensamentos e ações. Evitar as responsabilidades assumidas são manobras evasivas e perigosas. Podemos estar adiando ou fugindo do que assumimos. Porém, quando menos esperamos, as reações se apresentarão e estas reações será impossível evitá-las. Precisamos ter em mente que somos dotados de uma consciência e que ela, independente da nossa vontade, em algum momento será ativada. Nos acusará, sentenciará e, alheia à nossa conveniência, será implacável e nos condenará às culpas, remorsos e sentimentos de perdas. Somos seres valiosos e únicos na nossa individualidade e anseios. Porém, vagamos por todos os mercados da vida, como objetos, simples objetos a ser comercializados. E assim, condenados à deteriorização espontânea. Tentamos incessantemente ser valorizados. Praticamos atos que ferem os nossos princípios e recorremos a gestos indecifráveis para ser validados por indivíduos inexperientes e inescrupulosos, esquecendo-nos do nosso verdadeiro propósito, que é evoluir integralmente. Voltamos dentro de instantes com dicas e reflexões. E nós, apenas nós, somos os únicos responsáveis pelo sucesso ou fracasso que venhamos a colher como fruto da árvore plantada e maltratada. Portanto, de nada valerá o tempo que viemos a perder na tentativa de transferir culpas que conscientemente sabemos que nos pertencem. Os nossos erros e acertos circulam sobre o mesmo núcleo. Portanto, temos a obrigação de entender que tudo o que nos provoca graves alterações sai de nós mesmos. Geralmente, quando estamos ligados às futilidades, nos aprisionamos nos desconfortável labirinto das justificativas e perdemos a sensibilidade e evidenciamos as fraquezas que obstinadamente tentamos ocultar. A estagnação é a forma mais visível e concreta
de demonstrar a indiferença a tudo e a todos. A estagnação é um fator a ser refletido com profundidade. Talvez assim venhamos a entender que, ao estagnar, estamos permitindo que o nosso egoísmo abrace e corroa o próprio bom senso. Devemos reavaliar os valores que consideramos pessoais e evitar trilhar por vias onde os sentimentos negativos estão à espreita, à espera de um minúsculo descuido para nos atingirem com extrema agressividade. A alma tem suas próprias dores e tudo se agrava quando, por medo de eliminá-las, as transferimos para o corpo cansado e debilitado. E assim surgem os sintomas de doenças inexplicáveis. Necessitamos de boa saúde física e principalmente mental para aproveitar as oportunidades extraordinárias de sermos estáveis e produtivos a nós mesmos. Nas condições de indivíduos nascidos para o sucesso, devemos ignorar as induções do negativismo. Somos instrumentos calibrados e a serviço do nosso próprio universo interno. Portanto, não podemos, não devemos e não queremos aceitar a estagnação como parte da nossa bagagem intemporal. Se nos apresentam migalhas e irrefletidamente as aceitamos com bom gosto, estamos determinando o nosso valor. Portanto, reflita sobre os seus desejos, ideias e ambições. Não se empenhe em reprimir o seu potencial. Saiba que, se tiver coragem, poderá adquirir por inteiro tudo o que acredita ser merecedor. Porém, não esqueça que a sua postura lhe confere o status de merecedor ou usurpador. Todos, independente da classe, gênero ou raça, recebem como dádiva a supremacia do merecimento. Lamentavelmente, muitos, por arrogância, prepotência ou ignorância, fingem não entender que a maior dádiva concedida por merecimento é a vida. Ninguém está aqui ocasionalmente. Os incrédulos vivem se alimentando da dor alheia e, quando caem nas próprias armadilhas, questionam o resultado dos próprios fracassos. Quem finge não compreender as causas condena-se à perpetuação dos efeitos. Precisamos aprender a viver como se a vida fosse a inspiração motivadora dos nossos mais belos sonhos reais e construtivos. Quando nos acorrentamos aos movimentos e pensamentos mecânicos, em nada nos aprofundamos e as nossas raquíticas raízes perecem. Voltamos dentro de instantes com dicas e reflexões.
que estamos, existem 3 fatos que o homem abomina: o que não controla, o que não conhece e o que teme. Por isso, vive se lamentando e fingindo ridiculamente que é mal interpretado. Também tem 3 coisas que o homem venera: as conveniências, as idolatrias e as ilusões. Por isso, se submetem voluntariamente às reincidências do fracasso. Notoriamente, o homem se esforça em premeditar o próprio insucesso. A maioria sabe que estão enveredando para a dor da perda e, mesmo assim, avançam. Consequentemente, o perfil ético do homem é formado por uma genética bizarra. Não estamos isolados. A nossa vida está vinculada a tudo e a todos, independente da nossa vontade. Por momentos, podemos denominar o que vivemos de vida, porém, na maioria dos nossos momentos, tudo o que fazemos é negligenciar e, assim mesmo, ainda acreditamos estar construindo um futuro. Na negligência, realmente estamos construindo um futuro, mas ele é oscilante, porque a base é a dor e as paredes, os tormentos que nos aprisionam. Entre o bom senso e a covardia, existe um hiato muito grande. E os indivíduos que entendem esta realidade, se optarem pelo bom senso, estarão construindo uma herança indestrutível para as próximas gerações. O estranho e conflituoso ritual da cegueira e surdez conveniente só continuarão a existir enquanto houver beneficiados. Se aprendermos a ver, ouvir e refletir, poderemos transformar nossa vida no maior projeto evolutivo, tendo como suporte os aprendizados, a disciplina e a organização mental, sem recorrer às fórmulas secretas. Não existe vida secreta. Tudo é descortinado e o nosso comportamento é o revelador que projeta total ou parcialmente os nossos atos. A satisfação não está alicerçada no que possuímos, mas sim no que construímos, utilizando a satisfação para construir. Desejar conforto, paz, saúde, alegria e projetar um futuro promissor é maravilhoso. Mas devemos entender que as realizações só nos darão prazer e satisfação quando a consciência estiver limpa e serena. Poderemos afirmar que as nossas vitórias são duradouras e verdadeiras a partir do momento que entendermos que a maior aquisição é a harmonia e a paz interior. Todos podemos passar por momentos
de exaustão, sentir as forças se esvair, ficar desorientado e desejar desistir de tudo. Mas sempre virá uma violenta onda que impulsionará os indivíduos determinados e com objetivos traçados. Porém, se tratando de indivíduos com forte tendência à preguiça, imediatamente aproveitará a ocasião e se autodiagnosticará como depressivo. Enfrentar desafios é a condição diária que precisamos para estruturarmos e solidificar a personalidade e a identidade. Sem estes elementos firmados, não será possível entender e experimentar a satisfação de viver nos meios onde residem a ética e a dignidade. Embora muitos indivíduos sintam grande satisfação em evidenciar através de palavras que são dotados de comportamento linear, os gabolas nada são além de caricaturas vagando em meios oscilantes e descompromissados. Geralmente, estes indivíduos, quando se esforçam para evidenciarem o que não fazem a menor ideia do que falam, vivem à margem do próprio contexto. Estes indivíduos vivem geralmente à procura de reconhecimentos e, como não conseguem, se conferem títulos por se julgarem especiais e não refletirem sobre a visível conduta alteradora do meio que estão locados. Se envaidecem quando mencionam a capacidade de se autoconhecer. Pulam etapas e não aceitam orientações. E apesar dos infinitos defeitos, estipulam regras que atendem somente às próprias conveniências. Até o presente momento, não foi constatado no ser humano o alto índice de virtudes que muitos apregoam eloquentemente ser agraciados. Como não conseguem se convencer deste fato, recorrem desesperadamente às manipulações. Vivem eternamente mergulhados no preconceito e não avaliam os conceitos que os possam ao menos defini-los como indivíduos em transição. Para que as virtudes venham à luz, antes será necessário adotar a humildade, desprovida de qualquer intenção ou benefício de caráter pessoal. Viver e evidenciar virtudes não é suficiente para os outros. Nos conhecimentos, nos reconheçam, para que nos reconheçam como indivíduos produtivos. Precisamos ir bem mais além. Muito mais além desta necessidade que nos denuncia como compulsivos. Apesar de dizerem que o homem é o fruto do meio, existem incontáveis indivíduos que nasceram em meios caóticos e se tornaram verdadeiros exemplos no que se refere à produtividade pessoal e coletiva, sem transbordarem o cálice da autoconsagração.
com objetivos estabelecidos, ampliaram horizontes. E mesmo nos momentos turbulentos que foram submetidos, encontraram motivos suficientes para suavizar a rudeza do meio e destacarem na humanidade, na humildade e na ética. Indivíduos que alegam ser fruto do meio apenas confirmam que tudo está ligado com as tendências e as compatibilidades. Muitos indivíduos vivem reclamando que vivem no inferno, que a própria vida é um inferno. Porém, nada fazem para modificarem este estranho contexto. E, obviamente, se formos refletir sobre este tema, imediatamente encontraremos como resposta o bizarro prazer de viver penosamente. Também encontraremos outra possível resposta e que, para alguns, venham fazer sentido, para outros, talvez não. A segunda resposta se refere aos indivíduos que vivem em meios desajustados. Fazem o impossível para se libertarem. E quando tudo indica que será desta vez, a turbulência os arremessa para o centro do caos. Podemos dizer que estes indivíduos são os mediadores, agentes infiltrados para estabelecer a ordem, ensinar princípios e definir valores. Eles podem não saber, mas foram eles mesmos que se prontificaram a esta árdua tarefa. Mas também existem indivíduos que assumem responsabilidades opostas às que verdadeiramente deveriam assumir. Estes são precipitados e não avaliam a própria capacidade e recursos que dispõem para assumirem o que nem de longe lhes compete. Os indivíduos que agem sobre impulso logo se arrependem, porém, aprisionados, tudo o que lhes resta é aceitar ou se rebelar contra a própria decisão mal adotada. Voltamos dentro de instantes com dicas e reflexões. E muitos até fazem o gênero de bons samaritanos, na tentativa de lucrarem. Isto é muito comum, onde estão envolvidos os interesses materiais. É lamentável, mas existe uma grande massa de indivíduos que submetem-se a sacrifícios por ninharias. Alguns justificam agir
motivados pela bondade, mas o interesse e a ganância é o fluido que lhes faz bater forte o coração. E quando não são recompensados como acreditavam ser merecedores, rogam praga e destilam todo o veneno acumulado por anos ou a vida inteira. São incontáveis os casos de indivíduos que perdem oportunidades verdadeiras e preciosas na vã tentativa do reconhecimento aparentemente fácil. Na verdade, tudo o que fazem é se autodesvalorizarem a troco de nada. Os verdadeiros mediadores que assumirem compromissos com um indivíduo ou uma coletividade, nada espera, não insinua o sacrifício que faz, e no silêncio e humildade se entrega com amor e por amor. O falso mediador é impulsivo e sempre faz questão que todos saibam do quanto é dedicado. Se ornamenta com os acessórios da vaidade e só age de acordo com as próprias necessidades. Não valoriza a vida e vive eternamente atrás das migalhas dos reconhecimentos efêmeros. Estes indivíduos conhecem somente a insatisfação, a pobreza material e a submissão espontânea. Lamentavelmente, se resume na mais profunda miséria espiritual. E dicas e reflexões fica por aqui. Agradeço a todos a atenção dispensada e aproveito para convidá-los a conhecer a nossa Web TV e Web Rádio Espaço Jorge Guedes, todas as nossas programações, e participarem através do e-mail webtv@hotmail.com. Portanto, venham participar conosco. A Web TV e Web Rádio Espaço Jorge Guedes é intercâmbio cultural, é informação, é diversidade, é esclarecimentos, é ciência e arte em movimento. Sejam todos sempre bem-vindos. Serenidade e paz a todos. Boa noite e obrigada. Construindo uma identidade sólida e transparente. A nossa personalidade, querendo ou não, sempre será codependente da nossa identidade. Devemos refletir e entender que se não possuímos uma identidade firmada na dignidade, estaremos incluídos no rol dos despersonalizados e assim, gradativamente, perdemos a soberania sobre os nossos pensamentos e ações. Evitar as responsabilidades assumidas são manobras evasivas e perigosas. Podemos estar adiando ou fugindo do que assumimos. Porém, quando menos esperamos, as reações se apresentarão e estas reações será impossível evitá-las.
precisamos ter em mente que somos e pela magnitude que os diversos propósitos que me estruturam a alma como um ser em constante evolução. Nesta jornada, tenho um objetivo maior: entender e aceitar os múltiplos fatores quais estou envolvida direta e indiretamente como instrumento para lapidar a minha ética, dignidade e amor próprio. Se não estabelecer regras e ser perseverante, não estarei capacitada para eliminar as dores que me rondam e perderei a capacidade de implantar a satisfação de ser necessária à vasta comunidade universal que espera ansiosamente pelos meus movimentos. Por isso, cada passo que dou em algum lugar dá pelos irresponsáveis e maldosos. E assim, no meio de uma sociedade sem estrutura, uns vão passando para os outros. Lamentavelmente, sob a influência desta cultura fria e insensata, o homem, a cada dia, perde o controle da soberania e da soberana capacidade de se aliançar com os possíveis e construtores atos conscientes. Os atos conscientes e rejeitados pelos deficientes na ética não sabem e pouco se interessam em saber o que a consciência lúcida em nada nos desvaloriza, a personalidade em constante construção. Ao contrário do que possam pensar, sempre que agimos com o respaldo da consciência, estamos alastrando e fortalecendo os nossos alicerces éticos. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Dicas e Reflexões. E aproveito para convidar a todos para estar conosco aqui presente. E a presença de todos os nobres amigos enriquece este momento, tornando-o único. É através das reflexões que podemos alcançar a compreensão dos múltiplos propósitos da vida. Sejam todos bem-vindos. A Web TV Espaço Jorge Guedes está no ar, aqui na nossa telinha, com você aí conosco. E eu agradeço a oportunidade da vida. Alguém pode superar obstáculos, auxiliando a outros também a superar o que julgam impossível. Alguns indivíduos, principalmente quem tem uma natureza pessoal um tanto rude, acreditam que sempre estão corretos. Estes não se preocupam com as dores que provocam nos outros, e mesmo quando conseguem enxergar os sulcos das cicatrizes causadas nos seres que dizem amar, ainda assim julgam-se vítimas. Inexplicavelmente, estes indivíduos têm uma grande capacidade de fortalecerem e expandirem a deficiente ideia de que
agiram ou foram vítimas das circunstâncias. Justificar que errar é humano, desde o início dos tempos, que se tornou cultura cultuada.